recebe a ordem para continuar profetizando, desta vez em escala mundial. E também recebe uma pista sobre a direção do estudo, que seria o Santuário Celestial. Ou seja, quando o anjo apresenta para João esse livrinho pequeno, que eram as verdades do tempo do fim, lá de Daniel, ele dá também uma ordem para João. Ele fala assim, ó, estuda esse livro, devora esse livro vai ser doce na sua boca, mas amargo no seu estômago. Ou seja, quando você estudar esse livro, você vai descobrir uma verdade maravilhosa que vai ser doce, mas com pouco tempo essa verdade vai se tornar amarga. E esse evento que aconteceu aí entre o livrinho e João, ele teve o seu cumprimento em 1844, quando alguns cristãos, de forma sincera, estudaram o livro de Daniel, estudaram o livro de Apocalipse e chegaram à conclusão que Cristo voltaria em 1844. Essa verdade foi uma verdade doce, porque seria ainda nos dias deles, mas quando 1844 chega, essa verdade ela se torna amarga, porque Cristo não volta. E aí eles recebem a ordem, a mesma ordem de João, que era para continuar estudando o livro e profetizando e pregando, dessa vez numa escala maior, uma escala mundial, certo? E o anjo dá para João também uma pista sobre a direção do estudo, ou seja, o santuário celestial. Então, basicamente, foi isso que a gente viu nas últimas aulas. A gente viu também que as duas testemunhas são a palavra de Deus que lutaram contra o engano religioso durante o período de perseguição religiosa promovida pelo papado, que durou 1260 anos. No estudo de hoje, esse número aí, esse recorte temporal aí de 1260 anos aparece novamente, certo? Que finaliza em 1798. Quando o Papa é preso pelo governo francês, a França se levanta como uma besta de Apocalipse 11 e mata a Bíblia, exaltando a razão acima de tudo. E aí, então, a morte da Bíblia dura 3 anos e meio literais, quando o país, submerso numa gigantesca pressão civil, volta atrás e reconhece novamente a Bíblia. Daí então começam a surgir várias sociedades bíblicas e a palavra renasce, deixando todo mundo espantado, da mesma forma que foi dito aí na profecia. Chamamos a atenção aqui, nesse caso, para o detalhe de que a besta que se levanta do abismo, aqui em Apocalipse 11, no capítulo 11, seria a França. E aí eu deixei o questionamento para vocês, que todo mundo que é adventista, principalmente, que é cristão, coloca o papado como sendo a besta. Mas como seria, então, a besta, a França, no capítulo 11, a besta seria a França, se a gente reconhece o papado como sendo a besta? Como é que isso se encaixa? A gente ainda não respondeu essa pergunta. A gente vai começar a ver alguma coisa sobre isso hoje. Essa pergunta, a gente começa a responder ela hoje, certo? Mas, na verdade, essa pergunta ela só é respondida lá no capítulo 17, quando a gente entende realmente no sentido o que é a besta, quem é, como é que ela atua em sua totalidade, tá bom? Por isso que é importante você ter essa sequência de estudos aí, você saber disso, para poder você acompanhar aí os próximos capítulos e entender tudo, certo? E aí, hoje, no capítulo 12, a gente vai estudar sobre a mulher e o dragão. No capítulo 11, aqui na parte onde fala das duas testemunhas, é a primeira vez no capítulo que a gente utiliza essa palavra, que João, na verdade, utiliza a palavra besta, que João faz menção a uma besta. Até então, essa palavra não existia. Lá em Daniel, Daniel não usa a palavra besta, que é o terion do original. Daniel usa outras palavras, Daniel usa um animal assombroso, Daniel usa outras palavras que a gente vai ver um pouquinho mais na frente aí também. Mas aqui em Apocalipse, no capítulo 11, é a primeira vez que a gente vê utilizada a palavra besta, certo? E isso tem um motivo, isso tem uma razão, porque o capítulo 11, ele é, digamos assim, ele é a introdução da parte do livro do Apocalipse em que encontramos o contexto do grande conflito, o contexto do tempo do fim, certo? É no capítulo 11 que esse cenário de grande conflito, de dias finais, ele começa a se formar com a atuação da besta representada aí pela França, tá bom? E aí a gente chega então no capítulo 12, é o capítulo que fala sobre
A Mulher e o Dragão. Esse capítulo é extremamente conhecido. Principalmente todo adventista já ouviu falar muito desse capítulo aí. E a gente vai tentar entender, corrigir alguns erros aí, alguns enganos que quando um pensamento tradicional ele é espalhado por muita gente, acaba que às vezes a gente esquece de esse pensamento ele tem algumas falhas, alguns erros, né? E a gente esquece de corrigir. Então hoje a gente vai ver com calma sobre isso, vai corrigir algum possível erro e entender realmente de fato quem é a mulher, quem é o dragão, quando foi que isso aconteceu, se já aconteceu, se vai acontecer, tá bom? Então, para poder a gente começar, duas coisas. A primeira coisa, pega a sua Bíblia, já deixa fácil aí, que a gente vai ler ela hoje. E segunda coisa, feche seus olhos para a gente pedir a orientação do Papai do Céu para fazer, para a gente entrar de fato no estudo de hoje, tá bom? Então, oremos. Senhor Jesus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos permite estar aqui, em plena segunda-feira chuvosa, estudando um pouco da Tua palavra. Poderíamos, Senhor, estar fazendo qualquer outra coisa, mas o Senhor nos traz, nos orienta a estarmos aqui aos Teus pés. Senhor, que nesse momento não opiniões, não achismo permaneça, mas somente a tua iluminação, somente a tua palavra, somente o teu querer, a tua vontade. O Senhor foi quem escreveu, o Senhor foi quem deu as visões ao João, e se o Senhor o fez, é porque o Senhor também nos pode dar as revelações de acordo com a tua vontade. Entregamos agora, Senhor, nos entregamos agora humildemente aos teus pés, em nome de Jesus. Amém. E aí, quando a gente chega no capítulo 12, esse capítulo é um capítulo chave, um capítulo extremamente importante, certo? Eu mostrei para vocês alguns estudos atrás que a estrutura do livro do Apocalipse, que chama estrutura quiástica, ou quiasma apocalíptico, ele é formado basicamente por uma pirâmide, onde no topo da pirâmide, ou seja, no centro do livro, está localizado o grande conflito. Na primeira parte do livro é uma parte histórica, como a gente já viu, que fala da história da igreja até chegar onde a gente chegou agora, certo? Na segunda parte é a parte onde está ali o finalzinho do julgamento da Babilônia, a queda da Babilônia, a volta de Cristo, novo céu e nova terra. E no meio do livro, no miolo do livro, começando aqui no capítulo 12, se estendendo ali até o capítulo 14, mais ou menos, 14 a 15, a gente tem o cenário do grande conflito, tá bom? Por isso que é muito importante que você preste atenção aqui hoje, que você foque aqui hoje para poder você entender. E esse estudo ele é o primeiro de uma sequência aí de mais ou menos 4 estudos que vão abordar o grande conflito descrito no livro do Apocalipse. Lembrando que daqui para frente, a partir do capítulo 11, do capítulo 12, basicamente, João faz uma releitura do livro de Daniel, do livrinho que tinha sido selado e agora está aberto, certo? Basicamente, João faz uma releitura do livro de Daniel, acrescentando mais algumas coisas que ele viu e acrescentando mais algumas interpretações que o anjo intérprete entrega para João, que não te entrega para Daniel, tá bom? Então, basicamente, nesse período aqui do 12 até o 17, 70% do que a gente vai ver vem lá de Daniel, só que mais detalhado aqui para a gente agora, tá bom? E aí, como eu acabei de falar, a primeira metade do livro ela retrata a história da igreja. E a segunda, que iniciaremos agora, foca em explicar o conteúdo do livro aberto, que é a parte escatológica de Daniel para os últimos dias. Ou seja, toda vez que você escutar essa palavra escatologia, se refere a estudo dos últimos dias, estudos proféticos, certo? É uma palavra teológica que faz referência a coisas que estão nos últimos dias, tá bom? E aí, você agora pega sua Bíblia, abre comigo lá no capítulo 12, para a gente ler esse capítulo com calma e entender o que é que se trata aqui, o que é que está acontecendo aqui. Vou lhe dar 30 segundos aí para você achar, para a gente ler junto. A introdução para esse capítulo começa lá no versículo 19 do capítulo 11.
um verso acima aí na sua Bíblia, certo? E é importante a gente ler ela, porque essa introdução, o último verso do capítulo 12, ele encaixa nessa introdução aí, ó. Então é importante a gente começar lendo por ela. E ele fala assim, ó: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então, essa é a introdução da visão do dragão e da mulher. Primeiro, antes de ver o dragão e a mulher, João viu o santuário do céu e a arca da aliança, certo? Logo em seguida, após ele ver o santuário com a arca da aliança, ele começa então no verso 1 falando assim, ó: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e a coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, em suas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com o cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia preparado lugar, para que nele se sustentassem durante 1260 dias, mesmo período que a gente já estudou anteriormente. Verso 7: houve luta no céu. Miguel e os seus arcanjos lutaram contra o dragão. Também lutaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, e o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhes resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao varão, que dera luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Essa passagem aqui é outra forma de falar os mesmos 1260 dias, certo? Fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, verso famosíssimo aí pra gente. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho em Jesus. E se pôs-se em pé sobre a areia do mar. Então, esse aí é o capítulo 12 do Apocalipse, o tão famoso capítulo 12, que fala do dragão e da mulher. Então, a gente vai entender agora o que significa esse capítulo, certo? Eu não vou me deter, como a gente não tem muito tempo, vou tentar ser mais objetivo para a gente entender a ideia central. Então, a gente não vai entrar em detalhes, como, por exemplo, o que é que significa as 2 asas da mulher para o deserto? Então, detalhes como esse a gente não vai se deter, certo? A gente vai se deter na ideia central para que você entenda do que se trata o assunto, quando aconteceu, o que é que ainda vai acontecer, é a ideia central, tá bom? Deixa eu só mudar minha tela aqui. Então, aqui, basicamente, eu fiz um resumo
dessa história não é uma história a priori tão complicada de entender. Parece uma história aí de quadrinhos de criança, né? Um desenho animado de criança, certo? E aí a gente tem basicamente três personagens que a gente identifica nessa história, certo? A gente começa vendo aqui uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que a gente já basicamente tem uma ideia de quem é. Essa mulher está grávida, prestes a dar à luz. E aí, quando ela vai dar à luz, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres fica em pé em frente a ela, esperando ela dar à luz. E ele tenta devorar o filho da mulher assim que ele nasce. Mas o filho varão, que é Jesus Cristo, é arrebatado junto para Deus. A mulher então foge para o deserto, onde Deus preparou lugar para ela por 1260 dias ou anos proféticos. Então João vê uma guerra no céu, Miguel, que é Cristo, a gente vai explicar um pouquinho sobre isso hoje, e seus anjos lutam contra o dragão. O dragão e seus anjos são derrotados e expulsos do céu para a terra. Satanás, que é identificado como o acusador dos nossos irmãos, é então vencido. E aí, ao perceber que ele foi lançado para a terra, o dragão intensifica sua ira contra a mulher. Ele a persegue, mas ela está protegida no deserto. E como ela está protegida, o dragão não consegue alcançá-la, ele então lança a água como um rio tentando destruí-la. Mas aí a terra se abre e devora toda essa água, simbolizando aí o livramento divino que Deus providenciou para a mulher que está escondida no deserto. E aí, por fim, o dragão se ira contra o remanescente da descendência dessa mulher, ou seja, o povo fiel dos últimos dias. Ele tem basicamente duas características, que são os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Depois disso, ele se coloca em pé nas areias do mar e se prepara para dar o último golpe. Então, quando eu leio esse capítulo, a gente vê aí uma sucessão de derrotas sofridas pelo dragão. Então, o dragão tentou pegar o menino, não conseguiu, tentou pegar a mulher não conseguiu, tentou atacar a mulher com muitas águas, não conseguiu, e aí, por último, a última tentativa dele, ele vai no céu, tenta reclamar lá no céu, o lugar dele não consegue, é expulso, volta para a terra. E aí, a última tentativa dele, a última cartada dele é justamente contra os filhos da mulher, o remanescente da mulher. Então, basicamente, esse é um resumo aí do que acontece nesse capítulo, certo? E aí, quando a gente olha a história, a gente tem mais ou menos três personagens aí importantes nessa história. E aí, o primeiro que eu quero começar comentando com vocês é a mulher, porque é o seguinte: existe um erro aqui e às vezes compromete a interpretação, porque algumas pessoas falam que que mulher no Apocalipse seria o povo de Deus dos últimos dias. E isso aí está metade correto. Quando a gente vê, por exemplo, a explicação da mulher com 12 estrelas na cabeça, a gente está fazendo aí uma referência à lua debaixo dos pés da mulher. O que significa a lua? O sol é quem produz a luz, certo? A lua ela é quem reflete a luz. Então, a mulher com 12 estrelas e em pé em cima da lua, ela é uma referência à mulher do Antigo Testamento, ao povo de Deus da primeira aliança. Então, isso significa que a lua, o Antigo Testamento, ela refletia a luz do sol, ou seja, do Novo Testamento, a verdade sobre Cristo, a verdade sobre Jesus. Todo o Antigo Testamento, ele é um reflexo do Messias que estaria por vir. Então, isso simboliza mais ou menos aí a lua nos pés da mulher, com as 12 estrelas na cabeça, simbolizando aí as 12 tribos de Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento da primeira aliança, certo? Então a gente não fala mais que mulher no Apocalipse, ele é o povo de Deus. Mulher no Apocalipse, ele tem um significado, sim, do povo de Deus em todos os tempos. Então simboliza tanto o povo de Deus da antiga aliança, do Velho Testamento, certo? Como simboliza também o povo de Deus da nova aliança, do Novo Testamento. A gente já viu aí um parênteses, o que significa nova aliança, certo? Então, alguns amigos pentecostais, eles confundem aí, falando que a nova aliança, como nós estamos na nova aliança, os 10 mandamentos, por exemplo, passaram. Na verdade, a briga não é nem com os 10 mandamentos, é com o sábado em si, porque eles obedecem 9 e aí, de alguma forma, querem tirar o sábado do meio.
Então, a questão não é essa. A questão é que a nova aliança era o sacrifício do cordeiro, que apontava para a vinda de Cristo. Nova aliança, Cristo veio, não precisa mais sacrifício. Então, a diferença é só essa, certo? E a mulher no Apocalipse, ela simboliza o povo de Deus em todos os tempos, sendo que a mulher vestida de branco simboliza o povo de Deus fiel. A parte que permanece fiel é simbolizada por uma mulher vestida de branco, e a parte apóstata do povo é simbolizada pela mulher de vermelho. A gente ainda não chegou na mulher de vermelho, mas a gente vai chegar aí nos próximos capítulos, certo? Então, mulher, povo de Deus, tanto do Novo Testamento como do Velho Testamento. Mulher de branco, povo fiel, que se permanece fiel. Mulher de vermelho, povo apóstata. Lembrando que, para poder uma pessoa ser considerada apóstata, primeiramente ela tem que ter sido considerada fiel, correto? Então, por exemplo, uma pessoa que nunca botou o pé na igreja, ela nunca vai ser apóstata, ela vai ser somente um descrente, porque ela nunca recebeu essa verdade, ela nunca se converteu, ela nunca confessou essa verdade. Então, ela não é uma apóstata, ela é apenas um não crente. Todavia, porém, uma vez que eu me converto, que eu entendo, e que aí eu abandono e eu milito contra, aí eu me torno apóstata. Esse é o conceito, certo? Então, a mulher vestida de branco, povo de Deus fiel, mulher vestida de vermelha, um povo que já foi de Deus e se apostatou, certo? Aí o segundo personagem é o dragão. O dragão, o próprio anjo intérprete traz para João, e ele traz como dragão sendo Satanás, a antiga serpente. E esse dragão ele tem 7 cabeças e 10 chifres, nas 7 cabeças tem 7 diademas, ou seja, 7 coroas, que simboliza reinados. Então, esses adornos que o dragão tem na cabeça, ele simboliza poderes usados pelo diabo, pelo demônio, para atingir o povo de Deus aqui na Terra. A gente vai começar a ver um pouco disso. E aí entra a questão da França. Por que, por exemplo, a França é considerada uma besta? A gente começa a ter um rascunho da resposta aqui. Por quê? Porque esses adornos que o dragão tinha na cabeça, ele faz referência a poderes que o inimigo usa para atingir o povo de Deus aqui na Terra, certo? Isso aqui vai estar bem mais descrito lá no capítulo 17. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver isso aqui com bem mais detalhes, tá bom? E aí, o terceiro personagem é o menino Jesus, é o filho da mulher vestida de branco que está grávida, certo? E aí, o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz aqui uma dissecação do texto, passo a passo, para que a gente vá lendo devagarzinho agora com as interpretações e aí vai entendendo de que se trata o texto, certo? E aí, primeiro que tudo, a gente vê um dragão em pé em frente à mulher que está com dores de parto. Simboliza a primeira tentativa de Satanás de matar o menino. Então, quando Jesus nasceu, quem era o reino que estava em vigência quando Jesus nasceu? Roma pagã. Lembrando que Roma ela teve algumas facetas, a gente vai estudar mais sobre ela. Roma pagã, Roma dos Césares e Roma papal. São 3 facetas do Império Romano. Então, quando Maria estava grávida, para ter, inclusive falando de Maria, alguns amigos católicos atribuem essa descrição da mulher de Apocalipse como sendo Maria, certo? Que a gente sabe que aí não está correto. Se eu pego só a descrição, só o recorte do capítulo 12, sem o entendimento completo do contexto profético, de fato, eu consigo entender aqui que é o simbolismo de Maria, Maria grávida de Jesus e o diabo esperando para poder matar o menino. Mas quando eu coloco esse recorte no contexto mais amplo, aí eu não consigo encaixar Maria dentro do contexto, certo? Então, o dragão em pé em frente à mulher que está com dores de parto simboliza a primeira tentativa de Satanás em matar o menino. E aí a sua atuação nessa ocasião foi através da Roma pagã com Herodes. Então, Herodes, representando ali a Roma pagã, foi o primeiro que tentou ali assassinar o menino Jesus no momento do seu nascimento. Herodes, na cabeça dele, ele estava fazendo isso para poupar o reino dele. Então, o que é que ele pensava? O boato que corria era que
o Messias estava nascendo no meio do povo, um povo até então que estava sendo controlado por ele, e se o Messias nascesse, ele sentiu o seu reinado ameaçado, e aí tomou atitudes que eu acho que a maioria de vocês já sabem, está lá descrita no capítulo 2 de Mateus, para tentar matar o menino no seu nascimento. Então, o que Herodes não sabia é que ele estava tomando uma atitude onde por trás ele era apenas um fantoche sendo controlado pelo dragão, sendo controlado pelo diabo, certo? E aí esse começo do capítulo 12, ele retrata exatamente essa cena, onde através utilizando aqui a Roma pagã, que era o atual governo no nascimento de Cristo, na pessoa de Herodes, ele tenta matar o menino, certo? Só que aí o menino nasce, e aí o menino vem para a terra, nasce, o sacrifício é feito, como todo mundo já sabe, e aí ele vai para o pai após o sacrifício. No capítulo 12 aqui, fala assim, ó, o menino nasce e é levado ao céu. Por quê? Porque o foco do capítulo aqui não é no sacrifício em si de Cristo, porque subtende-se que a gente já entenderia isso, certo? Então, mas a gente sabe que entre esse menino nasce e foi levado ao céu, houve aí o sacrifício, houve aí a vida de Jesus e o sacrifício dele. E aí o menino nasce e vai para o céu, e aí esse vai para o céu aqui é o mesmo contexto do capítulo 5 que a gente estudou lá no comecinho, do cordeiro sujo de sangue, que chega no céu, recebe o livro selado da mão de Deus, se assenta no trono, tudo aquilo que a gente já falou, certo? E a mulher foge para o deserto. Então, o que é que acontece? Esse período aqui, em que fala que a mulher foge para o deserto, é o período de 578 a 1798. Porque como é que funciona? Quando Cristo nasceu, o povo já estava sob perseguição do Império Romano, certo? Só que esse período aqui de 1260 anos, ele tem uma característica totalmente diferente de outros períodos de perseguição e desse período de perseguição sofrido no tempo de Cristo. A gente já estudou isso lá nos selos, que esse período aqui foi um período onde a igreja perseguia a própria igreja. Durante 1260 anos, você vai perceber aqui que a igreja cristã, entre aspas, na pessoa dos papas que viveram durante esse período e da religião católica, perseguiram todo e qualquer cristão que discordasse das verdades bíblicas, das verdades, aliás, das verdades da tradição da igreja. Então, se você fosse um cristão que você se posiciona pró-Bíblia e você se posiciona contra a verdade tradicional estabelecida pela Igreja Católica, você foi perseguido aqui nesse período que dá exatamente 1260 anos, certo? Por isso que esse período é um recorte aqui especial, porque foi um período onde igreja persegue igreja. Então, quando fala que a mulher vestida de branco, ou seja, a igreja pura, fugiu para o deserto, deserto simboliza um lugar com pouca gente, um lugar pouco habitado, significa o quê? Significa que por 1260 anos, a igreja corrompida, o dragão utilizando o poder romano mais uma vez, só que em outra faceta, dessa vez a Roma papal, o dragão se apossa desse poderio para perseguir a igreja. Só que o que é que o texto fala para a gente? O texto fala para a gente que quando a igreja, quando a mulher vai para o deserto, Deus providencia a proteção por 1260 anos. Então, de fato, muitíssimas, milhões de pessoas morreram nesse período. E aí você pergunta, mas como é que Deus providenciou a proteção se milhões de pessoas foram assassinadas e mortas? Porque nesse período, as pessoas que foram assassinadas e mortas, houve um propósito para isso. Cristo permitiu a morte dessas pessoas, porque a morte dos mártires, ele caía na terra como semente. Então, quando morria um mártir, se levantava 10 cristãos no lugar. Então, por isso que Deus permitiu a morte dessas pessoas e Deus vai ter um prazer gigantesco em ressuscitá-las e dar um abraço pessoal nessas pessoas que entregaram a própria vida, como o texto fala. Não temeram perder a própria vida
em defesa da verdade. Só que, ao passo de que muitas pessoas estavam de fato morrendo sobre a perseguição religiosa dos 1260 anos, o remanescente, ou seja, a verdade, ela estava sendo preservada. Então, a verdade, ela foi preservada. Pessoas morreram, os mártires morreram em prol da causa. Seu sangue foi derramado como semente. Mas a verdade, o conteúdo da verdade, a mulher de branco, ela foi preservada. O conteúdo da palavra real de Deus, ele foi preservado nesse período, certo? E aí, quando o menino sobe para o céu, o dragão acompanha. Então, imagina só. Às vezes você está jogando algum joguinho lá com seus amigos, alguma coisa, um dominó, sei lá, e aí, de repente, acontece alguma coisa e você não concorda. Normalmente, a gente não aceita calado. A gente argumenta, a gente discute, a gente fala, pô, não concordo com isso por causa disso, disso, disso. Imagina o capeta depois de ser destituído do trono. Porque o que é que acontece? Se a gente for puxar lá atrás, o que era o plano da redenção? Cristo, Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, formaram a terra e entregaram a chave do domínio da terra para Adão, certo? Adão, por sua vez, deveria ser o responsável por fazer manutenção da terra, por proteger, por organizar. Adão, através da serpente, o diabo utilizando a serpente, é derrotado e, nesse momento, as chaves da terra, a representação da terra, que uma vez tinha sido dada a Adão, passa para a mão do dragão, para a mão do inimigo, certo? Não é à toa que, quando a gente vai lá em Jó, a gente vê que o inimigo, apesar de ter sido expulso na primeira luta que houve lá no céu, lá no Gênesis, quando a gente chega em Jó, a gente vê que, em caráter civil, digamos assim, o inimigo chega no céu, ele reclama para ele o direito de passear e rodear a terra, ou seja, do domínio da terra, e em momento algum Deus o contesta. Então acontece toda aquela situação com Jó, outras coisas são contestadas, Deus olha para ele e fala: você viu que está vindo da terra, então você viu Jó lá embaixo. Mas em nenhum momento Deus contesta o inimigo a respeito do direito dele de estar no céu representando a terra naquele momento. Por quê? Porque ele venceu Adão. Então, quando ele vence Adão, Adão cai, a chave do domínio da terra era dele. Quando Cristo vem para a terra para executar o plano da redenção, aí acontece isso que a gente acabou de ver, o dragão fica espreitando a mulher para tentar matá-la logo no nascimento, não consegue, certo? Quando Cristo vem para a terra e ele está no deserto e o diabo chega para tentá-lo, e o diabo chega e fala assim, ó, tá vendo tudo que você está vendo aqui? Tudo isso aqui que está na terra, tudo isso aqui é meu e eu te dou se de joelho você me adorar. Naquele momento, Cristo também não discorda com ele. Naquele momento, Cristo se defende, falando em outras palavras: eu vou conseguir, eu vou conquistar isso, mas não é dessa forma. Mas em nenhum momento Cristo olha para ele e fala assim: não, você está errado, isso aqui não lhe pertence, porque de fato pertencia. E aí, com o plano da redenção, quando Cristo vem, morre na cruz, faz o sacrifício, o véu se rasga e restabelece o acesso direto do homem para o contato direto com Deus, aí sim Cristo vence o diabo, vence o inimigo e toma das mãos dele a chave da, da representação da terra. Então, a partir desse momento, aquele direito que o diabo tinha de chegar no céu em caráter civil, em caráter de assembleia, representando a terra, é tomado. Porque hoje o nosso representante é Cristo, é Jesus. Por causa do sacrifício que ele fez, da execução do plano da redenção, o nosso representante hoje no céu é Cristo, é Jesus. E aí imagina você quando o menino vem, nasce, cresce, morre e volta para o céu. Aí acontece toda aquela cerimônia do capítulo 5 que a gente já viu, certo? Imagina que o diabo ia aceitar calado.
Você imagina que ele ia falar, ah, tá bom, perdi, e ia ficar de boinha aqui na Terra. Não, não foi isso que aconteceu. Então o texto fala que quando isso acontece, ele volta para o céu junto de sua galera lá, não sei com quantos diabos ele levou junto, mas ele volta para o céu para tentar reclamar, para tentar argumentar, falar alguma coisa. O problema é o seguinte: o problema é que quando o menino sobe, sobe o menino, e aí o dragão acompanha. Só que quando ele chega, que bate lá na porta do céu, quem abre para ele é quem? Miguel. Miguel, normalmente, Miguel é um dos nomes de Jesus Cristo, mas Miguel, sempre que a gente vê Miguel, digamos que é o nome de Jesus Cristo quando ele está pronto para a batalha, digamos assim. Então, normalmente, quando a gente vê a Bíblia falando de Miguel, Jesus ele está trajado com roupas de guerra, vamos dizer assim. Então, olha o susto que o capeta levou quando bateu lá na porta do céu, que chega, e quem abre é Miguel. E aí, então, acontece uma luta, certo? Onde o diabo é definitivamente expulso do céu. Daí para frente, ele não tem mais nenhum tipo de acesso, ele é expulso em definitivo. O plano da redenção é cumprido em sua totalidade, certo? E agora o representante, nosso representante celestial é Cristo. E aí, vê só, uma curiosidade. Quando João escreveu o livro de João, ele já tinha escrito o Apocalipse, certo? O livro não foi. O livro do Apocalipse ele está em último na organização canônica, por quê? Só por questão que é acontecimento dos últimos dias. Mas o livro de João, João mesmo, ele foi escrito depois do livro do Apocalipse. Então, quando João escreve o Apocalipse, ele já tinha escrito tudo de. Quando João escreve João, ele já tinha escrito tudo do Apocalipse. E aí, eu acredito que muitas coisas que ele. Quando ele escreve o livro de João, muitas coisas que ele tinha visto Jesus falar e fazer que ele não entende, depois das revelações do Apocalipse, fica claro na cabeça dele. Então, olha o que ele escreve lá em João capítulo 12, 31. Isso aí, ele está descrevendo os últimos passos, as últimas falas, a última trajetória de Jesus antes de ser morto. E aí, lá em João capítulo 12, 31, Jesus, segundo João, fala assim, ó, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Imagino que quando o Jesus falou isso, nenhum dos outros discípulos entenderam direito do que se falava, mas João entendeu. Mas João, talvez na hora que ele escutou, ele não entendeu, mas depois que ele teve a visão do livro, do capítulo 12 em específico, aí ele saca, ah, então era disso que Jesus estava falando. Por isso que é importante e é bonito a gente estudar a Bíblia como um todo, né? Pegando um texto ali, um texto acolá. E aí, quando o dragão é expulso do céu, essa luta acontece, ele é expulso e devolvido para a terra de forma definitiva, sem acesso nenhum ao céu mais, certo? Quando o dragão volta à terra, ele não consegue atingir a mulher, porque ela está protegida no deserto. Lembra que o texto fala que Deus providenciou proteção para a mulher no deserto durante o período de 1260 dias, ou seja, a igreja de Deus, a doutrina de Deus, a santa doutrina, ela foi preservada durante os 1260 anos de perseguição. O diabo tentou matar todo mundo, tentou acabar com tudo, mas não conseguiu, certo? E aí o texto tem um relato interessante. Ele fala assim, ó, ele libera então de sua boca água como um rio para tentar matá-la, tá? Meio que desenhado aqui. E aí água em Apocalipse, ele tem normalmente, quando fala assim muitas águas, simboliza alta densidade geográfica. Então, quando fala deserto, é pouca densidade geográfica, ou seja, pouca gente, poucas pessoas. E quando fala muitas águas, normalmente é muita gente, muitas pessoas. E aí a água ela simboliza muitas pessoas, só que nesse caso ela tem um duplo sentido aqui. Quando a gente vai, lembra que eu falei para vocês que João no Apocalipse ele faz muita referência ao Antigo Testamento. Então, quando a gente vai lá para o Gênesis, o que é que a gente vê saindo da boca da serpente para convencer Eva de comer do fruto? A gente vê o quê? Argumentos enganosos.
A gente vê engano, certo? Só que quando a gente para prestar atenção no que a serpente falou, a gente vê que ela não estava totalmente errada. Ela falou o que para Eva? Ela disse: se do fruto comeres, vocês serão entendedores do bem e do mal, como Deus. Vocês não vão morrer. E de fato, Adão e Eva, quando comeram o fruto, não morreram e sim se tornaram entendedores do bem e do mal, como Deus. Ou seja, eles conheceram, antes eles só conheciam o bem, a partir de agora eles conheceram o mal e não morreram. Eles vieram morrer algumas centenas de anos depois. Então, o engano que saiu da boca da serpente, ele não era de sua totalidade mentira. Arrisco até a dizer que ele era 95% verdade. E aí, quando a gente vê o dragão que tenta atingir a mulher no deserto, nesse período de 1260 anos, ele usa basicamente duas estratégias, através de muitas pessoas, lógico, através dessa água que jorra da boca do dragão, que fala lá no texto. Então, essa água, basicamente, ela significaria perseguição civil, que foi o que aconteceu, cruzadas foram organizadas para matar, para perseguir, dentre outras coisas, isso aí não precisa nem falar. Mas eu destaco aqui o engano. Então, o engano religioso, o engano doutrinário, o engano de várias formas, ele foi utilizado para tentar atingir a mulher. A diferença é que aqui ele falha novamente. Então, quando a gente vai para a última parte do livro, a gente vê que o dragão aqui do capítulo 12, ele é um perdedor de carteirinha, certo? Então, ele tentou a primeira vez, não conseguiu, tentou a segunda, tentou a terceira, tentou a quarta, e nenhuma das vezes ele conseguiu. E após tantas falhas sucessivas, o dragão o quê? Se ira grandemente. E aí vem o texto que a gente tão conhecido por nós, que é o dragão irou-se contra a mulher. E o dragão se ira grandemente, vendo que nenhuma de suas tentativas obtivera sucesso, ele se coloca em pé sobre a areia do mar e se prepara para dar o seu último golpe. E esse golpe ele tem como alvo um grupo de pessoas, o remanescente. E quem é o remanescente? Os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Então, o capítulo 12 ele é uma descrição de várias tentativas do diabo em acabar com a igreja, desde assassinar o próprio Jesus no ventre, no seu nascimento, com Herodes, através de um dos reinos que ele controlava, que era a Roma pagã. A gente vai ver que ao longo da história ele controlou, vai e controla vários outros, certo? Então, a primeira tentativa foi Roma pagã, foi matar Cristo em seu nascimento. E aí ele vai tenta através da Igreja Católica, durante os 1260 anos de Inquisição, acabar com a igreja pura, acabar com a mulher de branco, sendo que Deus providencia o livramento para essa mulher no deserto, ou seja, um local menos habitado. Deus providencia o livramento. E aí ele utiliza, a primeira arma que ele utiliza é a força física, é o assassinato, é o matar, é o destruir. Depois ele utiliza a mesma arma, que é durante os 1260 anos, que é o matar, é o destruir, é o ir atrás, acaba com a Bíblia, mata cristão. Milhões de pessoas morreram através desses ataques. Só que aí ele percebe que esses ataques não estão tendo sucesso. E após múltiplas falhas, ele fica o quê? Irado. E aí ele resolve, então, mudar a estratégia, que antes era assassinar, matar por engano e perseguição civil. E aí, depois de sucessivos golpes sem sucesso, ele encontra o remanescente da mulher, e aí, remanescente, eu destaco mais uma vez que se é remanescente, é porque houve um todo que se perdeu, certo? E esse remanescente ele tem basicamente duas características: os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Durante muito tempo,
Eu escutei a gente falando assim, mas o remanescente de Deus é o adventista, é a igreja adventista. Só que o texto ele não fala isso. Eu sou adventista do sétimo dia, mas o texto não fala isso. O texto fala que o remanescente são aquele povo que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho em Jesus. Então eu posso ser um adventista do sétimo dia, ou melhor, entre aspas, colocar uma aspa bem grande aí. Então eu posso frequentar a igreja adventista do sétimo dia durante toda a minha vida e não fazer parte do povo remanescente, por quê? Porque eu não guardo os mandamentos de Deus e eu não tenho o testemunho de Jesus. Eu posso saber da Bíblia de ponta a ponta, ter lido todos os livros de Ellen White, ter lido, sei lá, qualquer coisa, e ainda assim não fazer parte do povo remanescente, porque o povo remanescente não é quem faz parte de uma comunidade. O povo remanescente é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho em Jesus. Da mesma forma, eu posso ser de qualquer outra religião, eu posso fazer parte de qualquer outro grupo, sendo que eu sou uma pessoa que guarda os mandamentos de Deus e tenho o testemunho de Jesus. E nos últimos dias, Cristo vai me realocar e vai me mostrar o lugar que de fato eu devo ir. Então, meu irmão, eu falo uma coisa do fundo do coração. Se você está na igreja adventista e você ainda não se encaixa, não conseguiu guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus, o testemunho de Jesus é o espírito profético, é isso que a gente está fazendo aqui agora. Quando a gente senta para estudar a profecia, entender aquela mensagem que Cristo deixou para nós, isso faz parte do espírito de profecia. Como também pessoas que Deus colocará no meio do seu povo nos últimos dias para ajudar a guiar a igreja. Isso é o testemunho de Jesus, certo? Os mandamentos de Deus está claro já. Então, se eu frequento essa igreja e eu não tenho os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, eu sinto dizer, mas você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. E além de perder tempo, o pior de que tudo é que você pode estar fazendo o trabalho do diabo dentro da igreja de Deus. Isso é o pior de tudo. Então, o próprio Jesus ele fala assim, ó: antes de você levar um pequenino meu à perdição, ao erro, é melhor que você pegue uma pedra de moinho, amarre no pescoço e se jogue no mar. Sabe, já viu uma pedra de moinho, que era a pedra que Sansão foi botado para carregar? É uma pedra gigante, tamanho de um quarto desse aqui, assim. Então, quando você está dentro dessa igreja, dando um mau testemunho e afastando pessoas dessa igreja, Jesus fala assim, ó, é melhor pegar uma pedra de moinho, amarrar no pescoço e jogar no mar, do que você fazer uma coisa dessa. Por isso que é muito complicado, é muito um assunto muito sensível. Quando eu vejo pessoas que se dizem adventistas, se dizem, existem outras religiões sérias no mundo também, apesar de eu acreditar na igreja, na veracidade da igreja adventista, mas existem algumas poucas, não diversas, mas algumas poucas religiões sérias. Então, aquilo que você for, seja de forma coerente, seja de forma sincera, ajude pessoas a enxergar Deus através daquilo que você é. Porque é muito perigoso você estar dentro de uma igreja de Deus, fazendo o trabalho do diabo. É muito perigoso. O seu testemunho, a sua forma de viver, espanta pessoas e serve para sujar o nome daquela igreja. É muito perigoso. É muito perigoso. Então, o remanescente, apesar de eu crer na igreja adventista, não é o fato de eu fazer parte dessa comunidade que me habilita como remanescente. Porque o remanescente, ele é ter o testemunho de Jesus, ou seja, o dom profético, isso aqui que nós estamos fazendo agora, e seguir os mandamentos de Deus, isso que está falando é a Bíblia. Mas aí as pessoas falam, mas o mandamento de Deus que está falando aí do povo remanescente é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. E aí eu encerro o estudo de hoje da mesma forma que eu comecei. Lembra que eu falei para vocês que a introdução do capítulo 11, da introdução do capítulo 12 é o verso 19 do capítulo 11, que ele dá o contexto da visão. O que é que João vê no capítulo 19? Abre aí comigo. Capítulo 11, verso 19, fala assim, ó: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu,
E foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Ou seja, o que a arca da aliança ela serve para guardar o quê? Tábua dos 10 mandamentos. Então, os mandamentos que o verso fala aqui, que são a característica do povo remanescente, não tem outra explicação. É 10 mandamentos. É o caráter de Deus. A única parte da Bíblia que não foi escrita por homens, que não foi sequer inspirada, foi escrita pelo dedo do próprio Deus. Então, após sucessivas falhas, sucessivas derrotas, o diabo ele tem um novo alvo. Já que ele não consegue atingir a mulher, ou seja, já que ele não consegue atingir a doutrina da igreja, ele atinge o povo de Deus. Ele busca atingir o povo de Deus. E aí o texto fala que ele se coloca de pé sobre a areia do mar, porque isso aí existe uma explicação. No capítulo 13, a gente vai ver que quando ele se coloca de pé sobre a areia do mar, ou seja, divisão entre terra e entre água, quando ele se coloca nesse ponto de pé, isso aí depois, o passo seguinte, ele invoca uma besta que surge do mar, da água, e outra besta que surge da terra. E aí, essas duas bestas que a gente vai estudar no próximo estudo, essas duas bestas que a gente vai estudar no próximo estudo, elas vão utilizar a mesma arma que o diabo utilizou durante os 1260 anos, que é o engano e a perseguição civil. Então, após uma série sucessiva de derrotas, ele mira um novo alvo, o povo remanescente, ele se coloca de pé na areia da praia, divisão entre terra e mar, e ele convoca das profundezas da água uma nova besta, convoca das profundezas da terra uma nova besta, e essas novas bestas elas surgem para atacar e lutar contra o povo remanescente de Deus, ou seja, o povo que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. E as armas que essas bestas utilizarão serão o engano e a perseguição civil. Mesma arma utilizada que simboliza aqui o muitas águas. Então, meu amigo, que você está vendo hoje, não sei se você vai ver aqui o ao vivo, não sei se você vai ver a aula depois. Eu torço e espero do fundo do meu coração, primeiro, que eu seja, esteja e faça parte desse povo remanescente. Espero que do fundo do meu coração eu seja uma pessoa que faça o meu melhor em busca de guardar e de seguir as verdades do decálogo deixadas pelo próprio Deus. É a única parte da Bíblia que não foi inspirada, não é a única parte. É a única parte que não houve inspiração. Deus ele escreveu com o seu próprio dedo. Depois disso a gente veio o dom do testemunho, ou seja, o dom da direção profética. Então, se você, principalmente, se você é adventista do sétimo dia e tem uma vida que nem a gente fala lá em Pernambuco, vai para a igreja do Raimundo, né? Como é Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. É melhor do fundo do meu coração que você seja frio e meta o pé e vaze. Ou esse não é o meu desejo. O meu desejo é que você ore e peça para Deus para que Ele mude o seu coração e de fato você consiga testemunhar sobre essas verdades, porque é muito perigoso. A gente está dentro da igreja de Deus fazendo o trabalho do diabo. É muito perigoso, é muito arriscado. Muito arriscado. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Uma passagem aí bem conhecida, principalmente porque é adventista. Espero que tenha ficado um pouco claro. Lógico que detalhes passam, detalhes a gente não consegue entender, não consegue estudar porque é pouco tempo, mas a grosso modo, certo? A grosso modo, em resumo, é basicamente isso, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar. O próximo estudo, na minha opinião, capítulo 13 e capítulo 17 do livro são os dois principais capítulos, certo? Na minha opinião. O 13 ele bate diretamente com o que a gente já está vivendo hoje: besta que sobe da terra, besta que sobe do mar e imagem da besta. São aí os três reforços que o diabo vai ter para o tempo do fim. E esses reforços já estão operando hoje, vão operar de forma mais forte, mas já estão trabalhando hoje, certo? E o povo de Deus ele perece por falta de conhecimento. Então, se você está aqui, não sei se você está vendo aqui ao vivo, não sei se você vai ver a aula gravada. Uma coisa é certa, falta de conhecimento não vai ser motivo para você, porque você está aqui e está estudando com a gente, tá bom?
Então, orem por mim, para que a gente continue aí, porque o primeiro desafio é eu estudar e entender a ponto de conseguir explicar para vocês. Orem por mim, orem por nossa igreja, orem por vocês mesmos, que a gente esteja fazendo o trabalho de Papai do Céu. Que a gente esteja fazendo o trabalho, se você é adventista, se você é de qualquer outra igreja, na igreja que você for, seja de verdade, certo? Seja um cristão de verdade, independente de onde você vai. E caso você tenha dúvida, pergunta para Deus, conversa com ele, que ele vai te mostrar, mas não faz o trabalho do diabo dentro da igreja, porque aí é muito perigoso, tá bom? Então, esse é o nosso estudo de hoje. Que vocês tenham uma boa noite. Sim, vamos orar para poder a gente acabar. Já passei aí 3 minutos do horário, então vamos orar para a gente finalizar. Deixa eu ver só. Boa noite, faltou a oração do estudo. Vamos orar antes do estudo. Pessoal cobrando oração aí. Normalmente a forma que eu faço é o seguinte, ó. Eu explico a introdução, certo? Quando eu termino a introdução, antes de entrar no estudo em si, aí eu oro, tá bom? Se caso o pessoal quiser orar antes do estudo também, para mim, não tem problema, a oração não quer demais, né? Mas aí a forma que eu faço normalmente é essa. A gente recapitula e aí quando vai entrar no estudo em si, aí a gente ora, mas aí a partir da próxima semana, então, eu gosto de fazer assim até porque é o tempo que alguém mais chega. Os atrasados aí chegam e aí não perde a oração, tá bom? Mas pode ficar tranquilo que a oração está no radar e a gente não pode esquecer não, tá bom? Então vamos orar para a gente finalizar agora. Senhor Jesus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, porque a gente tirou um tempo para estudar a tua palavra e mais uma vez o Senhor foi fiel e se apresentou para nós. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor separou um tempo entre tudo que o Senhor faz para estar presente aqui conosco durante essa noite. Fica com cada pessoa, fica com cada lar, fica com cada família que está acompanhando aqui esse estudo. Que esse estudo sirva única e exclusivamente para elevar a nossa fé, para nos aproximar de Deus, para nos melhorarmos como pessoas, como cristãos. Que o Senhor toque nos nossos corações e que o Senhor mostre de fato onde a gente deve melhorar, onde a gente deve mudar, que a tua palavra seja realmente o nosso guia. Fica com todas aquelas pessoas que estão participando do estudo, com essas famílias, e que a tua palavra possa entrar nessas casas e que o Senhor possa fazer morada lá no coração de cada um. Então, entregamos mais uma vez o nosso estudo e essas pessoas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal. Boa noite.